Olá, tudo bem? Eu sou Cassiano Zortes, sou médico psiquiatra e seja bem-vindo ao meu canal Psiquiatria Prática. Hoje nós vamos falar então sobre as principais causas que levam os pacientes a abandonarem o tratamento, a abandonarem as medicações. Bom, primeira causa de todas são os efeitos colaterais. Então, todos os medicamentos de toda a medicina podem apresentar efeitos colaterais. Os da psiquiatria não são diferentes, eles podem ter os efeitos colaterais também. Mas como a psiquiatria, a medicação psiquiátrica já envolve um preconceito, qualquer sensação estranha que esse medicamento possa causar no paciente, na pessoa, ela já tende a se assustar muito e querer abandonar a medicação. O que fazer nessas situações? Conversar com o médico. Sempre que você for pensar em abandonar a medicação por conta própria devido aos efeitos colaterais, você tem que pensar assim, existem alternativas? Tem que conversar com o médico, porque às vezes uma simples troca de horário da medicação já melhora muita coisa. Tem medicamentos que são prescritos pela manhã, por exemplo. Conforme o efeito colateral do paciente, a gente só troca o horário, só joga ele para a noite e, como se fosse mágica, o paciente melhora daquele efeito colateral. Já há uma adaptação muito importante com a medicação e ele já fica bem. Troca da própria medicação. Muitas vezes você não se adapta com o medicamento e é só trocar o medicamento e também resolve o seu problema. Muitas vezes a questão é só a dosagem. Falar com o médico, às vezes alterando a dosagem, muitas vezes até para mais, pode ser que melhore aquele efeito colateral. Então tudo envolve o quê? Conversa com o médico, aproximação com o médico, fazer as consultas subsequentes corretamente, porque o que acontece muitas vezes? A pessoa ela vai só uma vez no psiquiatra e ela quer que todos os seus problemas sejam resolvidos. Que seja passada uma pílula mágica, onde ela vai tomar e vai estar tudo resolvido. Quando, na verdade, a vida real, a vida da gente é diferente. A gente não melhora tudo de uma hora para outra. Talvez uma dorzinha de cabeça melhore de uma hora para outra, né? Talvez náusea e vômito, porque comeu alguma coisa que fez mal, melhore de uma hora para outra, né? Você elimina aquilo que estava fazendo mal. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não é um passe de mágica quando você está mal já há meses ou até anos para melhorar as coisas. Então tem que ter essa persistência aí no início, tá? E ou suportar um pouquinho de algum efeito colateral, uma tontura, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de estômago, ou se for algo insuportável, conversar com o médico, fazer uma troca, ajuste de dose, às vezes até uma simples troca de horário da medicação, ok? Segundo fator que leva as pessoas a abandonarem muitos tratamentos, também na psiquiatria, é a discrepância da forma que ela vê como gasto e como investimento. Muitas pessoas ainda veem o seu tratamento como se fosse um gasto. Eu vou gastar com o médico, eu vou gastar com a medicação. Quando, na verdade, ela está investindo no tratamento com o médico, principalmente quando ela escolhe o médico que ela tenha boas referências, boas indicações. Então, ela está fazendo um movimento de investir naquele médico, de ir lá conversar com ele, ver o que ele tem a dizer, quais são as orientações que ele pode dar, o que ele pode agregar. E também, se ele passar a medicação para ti, você vai ter que fazer o quê? Essa pessoa vai ter que fazer o quê? Investir na medicação. E investir na medicação muitas vezes envolve isso mesmo, um investimento. Tem medicações que não funcionam tão bem, tem marcas que não funcionam tão bem. Então você faz um investimento, às vezes, um pouquinho maior conforme a medicação que o médico prescreveu. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes há muita troca, né? E a gente, com o dia a dia, só com a prática mesmo para você saber isso, é aquela marca que funciona melhor em tal situação, aquele remédio que é para ser igual ao outro, mas ele dá menos sonolência no dia seguinte. Então você vê os nuances, né? As nuances, melhor dizendo, de cada medicação. Então o médico vai acabar pegando isso com o tempo também, né? Além do estudo, né? Do próprio estudo, obviamente, para orientar melhor seu paciente. Então a questão aqui é o quê? É você ver, encarar, ter percepção, ter consciência de que você está investindo em você mesmo.
Você está investindo na sua saúde mental e não está gastando. O mesmo vale para fazer terapia, né? Uma psicoterapia com uma psicóloga. Você não está gastando aquele dinheiro. Você está investindo na sua psicoterapia, ok? Ainda existe muito preconceito, então seria o terceiro fator que eu queria falar aqui, né? O abandono devido ao preconceito. Então a pessoa tem muito preconceito, ela até venceu aquela resistência de vir consultar a primeira vez com o psiquiatra, ela vem, consulta, mas aquele preconceito está muito arraigado ainda. Se ela não gostou de alguma coisinha que o médico falou, de alguma coisa que ela percebeu de negativa, ou que ela até fez questão de perceber como negativa, como uma forma de autossabotagem, para justificar dela não continuar o tratamento e não voltar mais com o psiquiatra. Então ela usa esse preconceito arraigado para justificar também o quê? Essa interrupção do tratamento correto. Então tem que ficar muito atento a isso também, né? A questão da autossabotagem. Quando a gente quer assim, justificar para a gente mesmo que aquilo não foi bom o suficiente, não é bem isso que eu quero, não é bem isso que eu preciso, quando muitas vezes a gente precisa, então você tenta justificar para sair desse investimento, desse tratamento, ok? Quarto fator fundamental do abandono das medicações, do tratamento como um todo. Desconhecimento, né? Desconhecimento das medicações, desconhecimento de como funciona o tratamento na psiquiatria. E como funciona o tratamento na psiquiatria? Conversar com o teu médico psiquiatra conforme ele te orientou a retornar. Por quê? Porque conversando que ele vai te conhecer. Como eu sempre digo, quanto mais eu te vejo, mais eu te conheço. Então, se eu conversar com você 2 vezes e você sumir, e ficar só renovando a receita com outro médico, você não vai ter a mesma melhora de alguém que eu falei, volta daqui 1 mês, volta daqui 2 meses, que a gente vai conversando, eu vou te conhecendo cada vez mais, até que chega ao ponto de que a gente já, mas você está com isso por causa disso, já sei, já te conheço, já conheço a tua história muito melhor do que só com 1 ou 2 conversas. Então, um tratamento correto com o psiquiatra é isso, né? Também é acompanhar, conversar muitas vezes com ele. Na psiquiatria, pelo menos comigo, não existe isso de você vir pegar uma receita. Você não vem pegar uma receita. Claro que além de buscar a receita, conforme a necessidade da continuidade do tratamento, você vem também conversar. Você vem me dizer, me contar, no caso eu como psiquiatra, se você passou bem no último período, desde a última consulta, o que aconteceu de diferente. Você percebeu alguma diferença na medicação ou não? Você acha que o sono continua igual, os sintomas continuam bem? Pode ser que às vezes até seja uma consulta um pouco mais rápida, depois que você já estiver bem. Mas você vai acompanhando aquilo, você vai dando feedback para o médico. E só do fato de você fazer a consulta, de você estar firme com o médico, ter aquele compromisso em retornar, isso ajuda muito na sua melhora. Porque você sabe, teu cérebro sabe que daí você está fazendo a coisa da forma correta. Exemplo, para quem pode até duvidar do que eu estou falando. Paciente em tratamento de alcoolismo, uma senhora, vinha muito bem há meses. Ela ligou no consultório para marcar consulta, né? Ela não tinha deixado agendada e eu estava em férias, faz uns anos já isso. Ela recaiu na bebida porque ela soube que eu estava em férias. Então veja o que é o cérebro de autossabotagem. Talvez ela encarou aquilo como, o médico nem está aqui, está longe, e se sentiu então na liberdade de voltar a beber. É uma coisa assim, muito, quase que inacreditável, né? De como o cérebro da gente trabalha muitas vezes e a questão dessa autossabotagem. Então a pessoa acabou recaindo, essa senhora acabou recaindo na bebida alcoólica, né? Claro que depois ela voltou e a gente fez todo aquele trabalho para retomar, né? E ver também essa questão de não se sentir tão livre assim, só por saber que eu não estava tão perto, ou em próximas vezes que pode acontecer, às vezes a gente vai para o congresso, né? Não está na cidade. Então, ver como isso é muito importante, tá?
E uma causa muito importante, aqui vamos colocar a quinta causa importante de abandono das medicações, são as influências das outras pessoas. Então, tem pacientes que estão indo muito bem, obrigado, estáveis, tranquilos, e alguém da família fica influenciando para largar a medicação. Eu tenho uma paciente que é bipolar e o marido ficava no ouvido dela que ela tinha que parar de tomar os remédios, aqueles remédios, né? Tem que parar de tomar esses remédios. Ela parou realmente por influência do marido, ela descompensou tanto e sofreu tanto que ela me falou que nunca mais vai ouvir ele. Por quê? Porque quem sofre é ela que passa por tudo aquilo, é ela que conversa comigo, é ela que se informou sobre a própria doença e ela sabe o quanto a medicação, o tratamento ajuda ela e o quanto ela sofre se ela interromper a medicação. Então ela chegou ao ponto hoje de ter bem claro isso na cabeça, né? Que o marido pode falar o que quiser, que ela não vai parar a medicação, até porque ela tem um transtorno crônico, tá? É uma situação diferente, ela tem que tomar remédio mesmo para a vida inteira, provavelmente, mas assim que ela tem vida, que ela tem qualidade de vida, porque sem medicação ela não trabalha, ela vive chorando, não vê graça em nada, não vê graça na vida, não quer sair de casa, então o que adianta, nesse caso, dizer não tomar remédio, mas também não vivo, né? Então, claro que você investir no tratamento, investir na medicação, te traz qualidade de vida, te traz disposição, te traz alegria nas coisas, prazer nas coisas, vontade de sair, interagir, conversar com as pessoas. Então, isso é um recado importante também que eu falo muito, né? Você tem que saber que o psiquiatra e o medicamento do psiquiatra, que as medicações são seus aliados. Eu jamais vou atender alguém pensando, quero que você sofra com efeito colateral, quero que você se feque, né, numa linguagem popular. Não existe isso, a gente está aqui para ajudar. Então o médico ele é um aliado e o medicamento também. Assim como a psicoterapia, sempre falo da psicoterapia porque também é muito importante, ok? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo!